Convido todo mundo ok? Eu convido todo mundo a participar e, enfim, levantar a mão, fazer questões. Eu acho que a gente está num espaço aqui bastante amigável, tá? Para a gente conversando sobre isso. Basicamente, gente, o que a gente estava pensando para hoje, assim, para conversar com vocês? Vai girar um pouco em torno, né, dessa importância aí da gente conversar sobre o tal do impacto coletivo. Essa não é uma ideia nova, mas a gente gostaria de trazer ela para esse contexto que a gente está hoje, né? Então, um pouco da nossa experiência desses últimos meses, eu acho que diante do contexto brasileiro nos provoca a tensionar, né, essa ideia de impacto coletivo. E basicamente a gente queria seguir ali 4 grandes momentos com vocês, né? Um primeiro justificar um pouco do porquê que a gente quer falar de impacto coletivo, né? Muito assim rapidamente, para ilustrar algumas questões brasileiras, né? Alinhar um certo conceito de impacto. Eu acho que aqui é um ponto de partida, quer dizer, a gente quer falar de conceito de impacto, mas do que estamos falando, afinal? Então, nós vamos apresentar aqui uma certa noção de conceito que a gente parte, entendendo que o conceito de impacto ele é polissêmico, ele está em disputa, né? Tem várias dimensões possíveis, usos, desusos, mas a gente vai alinhar, pelo menos, uma certa noção do que a gente está falando. E a gente chega na essência da conversa, que é como potencializar o impacto, né? Ou que caminhos possíveis que podem ajudar a gente a, de fato, tornar essa ideia de impacto concreta, né? E, de fato, mudar ali vidas, né? Porque, no final das contas, quando falamos de impacto, eu acho que é disso que se trata, né? Sem retórica, sem idealizações, mas é mudar a vida das pessoas, né? Ou do meio ambiente, do território que a gente está se dedicando. E, no final ali, a gente propôs um debate mais ao final de uma certa exposição, mas desde já eu já amplio esse convite para o debate, para as trocas, para a conversa durante, tá? Eu acho que a composição do grupo aqui permite que a gente faça uma coisa mais dinâmica, tá bom? Para não ficar também muito concentrado em mim e Elis. Gente, assim, bom, por que a gente está querendo pautar mais uma vez essa ideia de impacto hoje, né? Eu acho que tem vários motivos. Tem motivos que são do ponto de vista conceitual, que é do ponto de vista da prática, né? Da consultoria, das elaborações aí dos vários campos que compõem isso que a gente chama de ecossistema de impacto, que estão interessados nessa discussão, seja nas políticas públicas, seja nos negócios sociais, um campo que está crescendo muito, né? Seja no campo da filantropia mais tradicional, enfim, na sociedade civil como um todo. Mas eu acho que, para dar um tom talvez um pouco mais grave e urgente para o debate sobre impacto, a gente tem que considerar o contexto brasileiro, né, e o agravamento da questão social a partir do cenário da Covid-19. E a gente sabe que, depois de 1 ano e 8 meses de uma pandemia brutal no Brasil, de medidas sanitárias que tiveram muito aquém do necessário, né, de um governo que decidiu jogar a favor da doença, a gente sabe que o quadro, o cenário social brasileiro e as expressões da questão social se agravaram muito, né? Então, para ilustrar um pouco, a gente poderia ficar só em 3 dimensões, aí, 3 grandes campos de atuação, que é a educação, o trabalho e renda, e, enfim, o emprego, né, o desemprego e a questão da pobreza, da vulnerabilidade social em termos de pobreza. Para a gente ilustrar um pouco a gravidade, né, gente, e provocar um pouco e nos chamar para essa emergência. No campo da educação, a gente tem alguns indicadores alarmantes, né? Eu pensei alguns só para ilustrar. Então, alguns estudos mostram que, em média, foram 4 anos o quanto a educação brasileira vai retroceder devido à pandemia, né? Comparado com uma média mundial, ela que é só de 3 a 9 meses, então é muito grave. A gente sabe que o cenário brasileiro ele foi muito pior do que outros países. Isso que a gente teve tempo para se preparar, teve tempo para organizar um planejamento, mas por escolhas políticas isso não foi feito, né? Sobretudo do governo federal. Estima-se que 5,5 milhões de estudantes no Brasil não tiveram acesso à internet ou tiveram acesso limitado, né, às atividades escolares. Então, aqui está um impacto negativo muito forte, né, desse contexto de pandemia, seja pelo fechamento obrigatório e necessário, seja pelas medidas que não foram suficientes, né, para pelo menos dirimir um pouco aí o problema na educação. E estima-se que 47 milhões de pessoas não têm acesso à internet no país. Então, mesmo depois dessa experiência, né, esses dados são do final do ano passado, mesmo com essa experiência da pandemia, que colocou a questão do virtual, do acesso à tecnologia, né, na pauta, o Brasil também pouco avançou nisso, né? No campo da pobreza, da extrema pobreza, o Brasil saltou de 4,5 para 12, quase 13, um aumento percentual
de brasileiros que vivem em extrema pobreza, né? Um valor que triplicou aí durante a pandemia. 116 milhões de pessoas enfrentam algum nível de insegurança alimentar, né, no final de 2020, das quais 20 milhões passam fome, né? Então, assim, nós estamos num contexto social do Brasil onde você tem essa parcela da população passando fome, uma coisa muito, muito grave, né? E que a gente não vê nenhum tipo de atuação planejada, organizada, estrutural por parte do governo federal para lidar com essas questões, com essas demandas, né? Também por uma escolha de agenda política, né? Sobre o desemprego, para fechar essa contextualização, o Brasil é o quarto lugar na posição dos países aí, das maiores economias do mundo no ranking de desemprego, né? Ele aí é mais do que o dobro da taxa da média global, né, entre os integrantes do G20. 13% foi a taxa de desemprego no Brasil, né, desde uma série histórica medida já desde 2012, a maior, né, já medida desde 2012, e 40% da população brasileira vive na informalidade, né, no mercado de trabalho informal, o que, como a gente sabe, gera insegurança, gera uma série de questões de desamparo também em relação ao acesso a direitos, a qualidade de vida, digamos assim, de forma mais geral. Então, além do desemprego, que pode ter variações para menos ou para mais, e quando acontece é muito alardeado, né, pelos canais aí do governo, mas você diminuir um pouco a taxa de desemprego não significa que esse emprego é um emprego de qualidade, é um emprego que traz segurança para os trabalhadores. Então, esse é um quadro, gente, que teria muitas outras informações. Aqui a gente nem colocou, por exemplo, o quadro sanitário mesmo, né? O quadro aí de acesso à saúde, das doenças crônicas, dos vários órfãos da Covid, enfim, de muitas outras questões que estão agravando a questão social brasileira, né? E aqui está um pouco da nossa crítica, talvez, à ideia de impacto, ou o nosso convite a pensarmos criticamente sobre isso, porque o contexto não tem permitido que a gente flerte aí com questões idealizadas do que é o impacto, ou um impacto que, de fato, ele está declarado, mas que ele não produz mudanças reais, né? O contexto brasileiro já não mais vai dar conta da gente não avançar nessa agenda de impacto de uma forma que realmente ela produza mudanças concretas, né? O país precisa disso. Isso que eu chamei num artigo recém-publicado de vácuo institucional, é um vácuo institucional por parte do governo federal, né? Porque o Brasil ele tem uma estrutura de Constituição, ele tem uma estrutura de políticas públicas que existem, mas que estão sendo, por escolhas políticas, estão sendo dilapidadas, né? E aí a sociedade civil organizada precisa vir e reforçar as políticas públicas que já existem, reforçar a estrutura de proteção social, senão vai agravar mais ainda. Então é um certo chamado aí para quem está nesse campo, que alguns chamam de terceiro setor, mas a sociedade civil, acho que ele é mais amplo, atuarem também e não esquecerem que o contexto ele pede essa organização, né? Então, essa seria aqui uma justificativa social, política para esse chamado, para a gente pensar, revisitar essa ideia de impacto e nos desafiar, de fato, a como que a gente pode fazer o impacto ser concreto na vida das pessoas, né? Bom, mas acho que, como eu disse no início, aqui é importante a gente definir pelo menos algumas linhas gerais do que a gente está chamando de impacto, né? Que também é outra palavra em disputa, como eu disse antes. O que a gente está chamando de impacto aqui, gente, não é aquilo que comumente as pessoas, em alguns campos até do terceiro setor, do investimento social, confunde com produção, né? Com produtos, com entregas. Então, a gente tem intencionado muito isso nos espaços que a Move tem ocupado, tanto nas formações quanto nas consultorias, essa diferenciação nos processos de consultoria de mudança, né? Tá aqui o Antônio, que é muito especialista nesse tema também, tem tensionado o que significa, afinal, o impacto, que é diferente, aí se a gente for pensar numa lógica de que os efeitos de uma intervenção social, ele tem naturezas distintas, ele produz efeitos em cascatas ou em momentos diferentes, né, com intensidades diferentes. O impacto não é a mesma coisa de produção ou dos resultados, né? Então, o impacto não deveria ser confundido como qualquer tipo de resultado. O impacto, ele ocupa ali uma posição, se nós formos chamar nesse contínuo, né, dos efeitos de uma intervenção, aqueles resultados de longo prazo, aqueles efeitos finais, né, aquelas mudanças desejadas em última instância por uma iniciativa, né? Ou esses efeitos superiores. Então, existe uma relação entre o impacto, os efeitos e os produtos. Tem que ter uma causalidade entre eles. Mas impacto não é a mesma coisa que resultados de curto prazo, resultados intermediários, nem de entregas de produtos, né? É muito comum a gente ver, por exemplo, em relatórios
de avaliação de impacto de organizações, o impacto como atingimos 1.000 pessoas participaram da nossa formação, né? Mas aí a gente questiona, bom, tudo bem, vocês entregaram 1.000 formações, mas o que isso mudou na vida das pessoas, né? Isso aumentou o conhecimento? Bacana, isso é um resultado. O que esse conhecimento gerou de mudança para a questão inicial que o programa tinha, ou o programa, ou a intervenção, ou o negócio tinha se proposto a modificar, né? O impacto é isso, né? Ou seja, nesse sentido, o impacto também é algo que a iniciativa, o empreendimento, o negócio, o serviço, ele colabora, mas quase nunca ele consegue, de fato, realizar sozinha, né? Nunca consegue fazer isso de uma forma autônoma. Então, existe um limite para o alcance do impacto, considerando o impacto como esses resultados de longo prazo, esses resultados mais abrangentes, com a atuação de uma agenda, de uma organização, de um negócio, até de uma política também, de forma isolada, porque o impacto ele requer essa complexidade, ele depende de outras influências também, né? Nesse sentido, a gente tem advogado muito nas nossas trocas com clientes, mas também com os nossos pares, que os resultados eles configuram como efeitos pelos quais a iniciativa e empreendimento tem mais governabilidade. Então, em alguns momentos, a gente até tensiona, olha, não seria o caso a gente fazer uma avaliação de resultados, né, do que tem sido produzido, e depois, quando amadurecer, quando a gente entender melhor do que se trata o impacto, né, que se busca, ou até no momento onde a iniciativa tiver uma maturidade melhor, a gente fala sobre impacto. Então, é até uma forma de tornar mais tangível, de tornar mais concreto o alcance das mudanças que uma intervenção pode ou não alcançar, e sair de um certo idealismo em torno da ideia de impacto, né, que é um pouco dessa tecla que eu tenho batido bastante aqui. Numa imagem mais ilustrativa, a gente disse que eu estou falando, a gente poderia considerar que os produtos eles estão aqui numa camada muito mais próxima à intervenção, então aqui a governabilidade das entregas dos produtos, que a gente chama na literatura norte-americana, sobretudo, de outputs, eles estão ali na governabilidade imediata. Então, uma intervenção social precisa entregar a sua produção, né? Normalmente quantificada, né? Número de pessoas que participaram, número de kits distribuídos, número de oficinas realizadas, enfim. Isso aqui está na governabilidade de qualquer intervenção social, e ela precisa medir isso nesse campo aqui. A gente está muito mais próximo do monitoramento, né? Então, aqui você está monitorando as entregas, está monitorando a participação, está monitorando aquilo que se produz imediatamente pela intervenção. Num efeito, num contínuo desse efeito, os resultados, né, que a gente chama de outcomes, viria depois dessas entregas. Então, a partir do que eu entreguei, o que eu produzi de efeitos para as pessoas, né, os efeitos imediatos? Aqui eu costumo sempre dar o exemplo do aumento de conhecimento de algo. Então, as pessoas participaram de uma oficina, por exemplo, né, o público-alvo, e a partir dessas oficinas teve um aumento de conhecimento. Aqui ainda a gente está numa governabilidade que o programa ele precisa entregar também. Então, mensurar esses efeitos, compreender a profundidade desses efeitos, a intensidade desses resultados nas pessoas, no território, no meio ambiente, ainda é muito importante de ser feita, né? E estamos aí numa governabilidade muito mais próxima. Quando a gente adentra para essa dimensão, esse conceito de impacto, a gente começa a entrar num universo muito mais complexo, né? Então, o impacto, que a gente chama de long-term outcomes, eles vão estar sob influência de outros fatores também, que não só a nossa intervenção. É óbvio que a nossa intervenção, se ela tiver uma teoria de mudança bastante estruturada, com uma causalidade muito coerente, né? E não, aqui eu não falo nem de causalidade linear, tá? Eu falo da causalidade, da multideterminação também da causalidade. Se isso estiver muito bem estruturado, eu posso sustentar que eu estou contribuindo para aquele impacto que eu estou considerando. Mas sempre vai ter outros fatores convergindo para esse impacto, né? Então, a entrega de oficinas, por exemplo, para jovens aprenderem a lidar com o mercado de trabalho, né? Você integra esses produtos, eles aumentam o conhecimento sobre como escrever currículo, como se portar em entrevistas, etc. E o impacto que se espera é que esses jovens aumentem a sua empregabilidade. Só que aumentar a empregabilidade não depende só da intervenção social, né? Acho que isso está bastante claro nessa reflexão e nessa ideia de impacto que a gente está tratando aqui. Vai depender de outros fatores. Por isso, esses vários ciclos aqui também entrando, influenciando esse impacto, né? Então, a complexidade, a multideterminação do impacto, a dificuldade de atribuição de uma causalidade marca essa ideia de impacto. Isso parece trivial, gente, para quem, né, pelo menos para as pessoas que estão aqui e em vários lugares que a MOB já teve fazendo esse debate,
mas não é, né? Ao mesmo tempo, a gente tem organizações, tem parceiros que pouco se dedicam a entender essa distinção aqui dos conceitos, né? De impacto, de resultados. Então, a gente tem usado muito o termo, né? E essa foi uma reflexão que a Elis fez comigo, enquanto a gente estava alinhando um pouco a conversa de hoje. O termo tem sido muito empregado, né? A gestão do impacto, o impacto de negócios sociais, o impacto aqui, o impacto lá, mas o conceito tem sido pouco debatido, aprofundado e compreendido. Então, foi um insight aí que ele esteve dessa diferença do uso do termo, né, e do uso do conceito. Então, a gente queria reaquecer essa discussão, pautá-la de novo para quem ainda não tem feito esse pensamento, e, bom, partindo dessa ideia de que o impacto ele é multideterminado, ele é complexo e ele depende de outros fatores, é que a gente encaminha a conversa de hoje para um certo caminho aí de, bom, então, né, possibilidades, o que poderia ser feito, o que as experiências que a Move e outras organizações têm visto aí no campo, até na literatura de impacto, que pode inspirar, né, aí possíveis caminhos para que o impacto saia desse lugar muitas vezes quase fetichizado, né, daquilo que vamos mudar e que no fundo não muda nada, entrega, mas não entrega impacto, né, pelo conceito que a gente trabalha, mas quais caminhos possíveis, o que pode inspirar, talvez, lidar com essa ideia de impacto a partir dessa complexidade, né? E aí que a gente traz como um convite para reflexão, para o debate, essa ideia do impacto coletivo, né? O impacto coletivo, ele assim, acho que essa imagem é muito ilustrativa. Ele se diferencia dessa ideia convencional de impacto basicamente pela sinergia das agendas, né? Então, no modelo do impacto convencional, isolado, que muitas organizações colocam muita energia, muito investimento, mas que realmente não tensionam o alcance desse impacto, e ele acaba virando uma agenda isolada, você tem uma energia que está sendo dissipada, né? Então, você tem várias organizações com um know-how muito importante, com recurso financeiro, com equipe técnica, mas que estão atirando para vários lados, né? Ou que estão numa mesma agenda, mas que não tem nenhum tipo de cooperação, nenhuma sinergia, nenhuma conversa para qual lado atacar. Isso já se depreende disso, de que as questões sociais vão sendo energizadas de uma forma parcial, né? Nunca a partir de uma convergência mais ampla. Então, essas agendas, essas energias dispersas, elas tendem a ter uma baixa efetividade das mudanças. Vejam que a nossa provocação aqui sempre em que medida que essa ideia de impacto é capaz de produzir mudanças concretas na vida das pessoas, dos grupos sociais do Brasil, sobretudo considerando um contexto de agravamento da questão social pela pandemia da Covid, né? Então, a gente está aqui nesse apelo. O impacto coletivo, ele emerge ali no início dos anos 2010 com um pouco dessa compreensão da complexidade da natureza sistêmica, multideterminada, dos problemas sociais. Então, antes de propor a imagem de impacto, tem que se compreender que o impacto ele está associado a problemas sociais complexos, né? Os problemas sociais não dizem respeito só à agenda do terceiro setor, ele perpassa o mercado, ele perpassa a desigualdade, ele perpassa o papel do Estado. Então, compreender o problema social na sua complexidade demanda uma visão de impacto também complexa, né? E aí, a proposta de impacto coletivo, ela busca construir essa sinergia entre diferentes agendas, considerando maiores chances de mudar essas questões sociais. Isso é uma coisa que a gente se depara muito na consultoria, né? É muito comum que quando a gente vai construir teorias de mudança com os clientes, a gente sempre provoca, eu brinco muito que os avaliadores, as avaliadoras são como amigos críticos, né? E tem até uma literatura que fala disso. A gente tensiona, mas essa imagem de impacto que você coloca aqui, ela é possível de ser alcançada com essas estratégias que você coloca, que você tá propondo, né? Que vocês estão propondo. Então, atuar sozinho com um problema social complexo, sem buscar uma parceria com a política pública, com organizações do mesmo setor e que também energizam isso, isso é coerente, isso vai trazer de fato uma efetividade para essa agenda? Então, é essa questão que o impacto coletivo tensiona, é isso que a gente coloca na mesa, né? Trabalhar sozinho, ter um horizonte de mudança sozinho, tende a ter uma efetividade menor se a gente estiver pensando em profundidade, intensidade, escala dos problemas sociais, que é o que a gente está se deparando, né, gente? A gente está se deparando com problemas sociais que no Brasil estão ganhando um tom mais dramático ainda do que já era antes da pandemia, e
com a iminência aí de um vácuo institucional do ponto de vista das políticas públicas, que estão sendo atacadas, né, o tempo todo. Essa ideia de impacto coletivo, a gente pode dar mais um passo em relação a ele, para ficar um pouco menos abstrato, e aí eu convido a Elis para me ajudar nessa fala, né, baseado um pouco no artigo, que foi um dos artigos que deu maior repercussão para essa ideia de impacto coletivo, né, do John Kenny e Mark Kramer, que vão trazer alguns princípios operativos. E aí eu convido a Elis para ir debatendo junto comigo, Elis, fazer aqui um jogralzinho, né, do impacto coletivo. Sim. Bem-vinda, Renata, que chegou aqui, se uniu ao grupo. Bem, eu acho que a gente também foi produzindo esse material, né, Max? Eu acho que você está trazendo bastante isso na sua fala, que é a partir das experiências que a gente foi construindo ao longo do tempo, e em especial nesses últimos anos, a partir da MOVE, né, do trabalho que a MOVE realiza com diversas organizações. Mas nessa provocação da gente voltar ao conceito, a gente também se apegou nela e voltou ao conceito de impacto coletivo que esses dois autores trouxeram, e a gente achou importante trazer quais são esses princípios que estão ali já declarados e que a gente também percebe na nossa experiência, né? Então, é um pouco de um mix do que é trazido no artigo, mas que a gente também reconhece na nossa própria prática. Um primeiro, que eu acho que o Max trouxe bastante na fala, é esse estabelecimento de uma agenda comum, né? Quando a gente olha novamente, relembra aquela imagem do slide anterior, tinha algo das setinhas indo cada uma para um lado e tinha ali as setinhas alinhadas. Eu acho que isso diz e demonstra, ilustra o quanto que existe de potencial em se determinar uma agenda comum e uma série de atores terem expectativas comuns frente a essa agenda, né, baseada ali num problema que eles queiram resolver ou, ao menos, contribuir para resolver. Tem algo que também está muito relacionado ao nosso trabalho, que os autores destacam, que é essa questão da criação de um sistema de medida compartilhado. Isso ainda é uma questão a ser muito avançada no campo, né? Porque a gente constrói, inclusive dentro da nossa experiência na MOVE, muitos planos de monitoramento e avaliação, e que são planos relacionados a uma iniciativa específica, né? A um pedaço, enfim, de uma experiência de uma organização que quer contribuir para uma problemática, tendo outras tantas organizações, por vezes, no mesmo território, atuando com uma mesma agenda e que esses sistemas, essas medidas, enfim, não são compartilhadas. Eu acho que aqui tem muito da discussão também dos indicadores comuns, né? O quanto que as organizações estão se dedicando a olhar para os mesmos indicadores e conseguirem mensurá-los e acompanhá-los ao longo do tempo. Tem algo relacionado aqui às atividades de reforço mútuo também, o quanto que os pares, as organizações, promovem espaços e atividades que reforcem a experiência, enfim, a implementação de iniciativas que eles estão dedicados em algumas agendas ou em alguns territórios. Tem também um princípio que os autores trazem, que é a comunicação contínua. Eu acho que essa a gente nem precisa de tantos detalhamentos, ela por si se explica. É um princípio para se atuar com um impacto coletivo, que os autores estejam em contínua comunicação, estejam trocando constantemente para entenderem se estão indo, né, se as setinhas permanecem ali alinhadas ou se elas estão se desviando ao longo do tempo. Tem algo aqui, e aqui eu acho que isso, no contexto brasileiro, talvez seja um pouco mais raro de acontecer, que é a definição de uma organização que oferte um apoio constante, né? Aqui eu acho que tem muito, se a gente for trazer um pouco para a nossa experiência, a gente poderia trazer o papel de alguns fundos locais, por exemplo, que tem algumas agendas específicas e coordenam essa agenda a partir de parcerias com diversas outras organizações. Então, tem aqui também previsto como um princípio operacional que ele chama de sucesso do impacto coletivo, ter alguma organização que esteja nesse alinhamento e nesse manejo com as demais organizações.
Tem princípios relacionados à contribuição entre as atividades desses atores envolvidos, que eu acho que também já é bem autoexplicativo. A promoção de espaços e estratégias de aprendizagem sobre uma iniciativa, que é também muito do que o Max estava trazendo, né? O quanto que organizações que atuam dentro de uma mesma agenda estão encontrando e promovendo espaços para que elas possam escutar sobre a experiência uma da outra e aprender e, de fato, ir qualificando a sua iniciativa ao longo do tempo. E um último ponto, que é o monitoramento e avaliação orientando a iniciativa e ampliando a sua efetividade. Então, acho que da nossa parte, né, desenvolvendo o trabalho de monitoramento e avaliação e também de planejamento, a gente consegue ter muito claro o quanto que esses serviços, né, que no caso da MOV são serviços, eles podem contribuir e estão a favor, se operando ali alinhados entre diversos atores, para que o impacto coletivo seja, de fato, alcançado enfim, consiga trazer aí contribuições para essas problemáticas complexas que o Max apresentou ali no começo da fala dele. Passado o conceito, não sei, Max, se você quer trazer algo sobre o conceito, porque aqui a gente migra um pouco o caminho da nossa apresentação para trazer alguns caminhos inspirativos, né? Para que a gente possa olhar para algumas possibilidades de se alcançar um impacto coletivo a partir de algumas abordagens, a partir de algumas escolhas estratégicas que o campo tem à disposição. E daí estou pensando, e aqui dividindo mesmo com o grupo, sabe? Tendo passado pelos conceitos, se a gente não abre um espaço e depois a gente volta trazendo esses caminhos que a gente pensou a partir das nossas últimas experiências. Perfeito, Elis. Pode ser? Bom, acho que puxaria, então, como uma provocação para o grupo, né, Max? Se você quiser voltar naquelas perguntas iniciais que a gente tinha para o dia, a gente tendo se deparado e se aproximado desses conceitos e das provocações também de impacto coletivo, acho que seria legal escutar do grupo, assim, como isso ressoa na prática de vocês, como vocês têm percebido que o conceito de impacto tem rebatido nas iniciativas que vocês operam dentro do campo, mesmo para a equipe da MOV que está aqui, né? Como que a gente tem escutado do campo sobre a utilização e sobre os princípios que estão norteando esse conceito de impacto. Se a gente abre uma primeira rodada de reação para depois seguir. E daí fiquem à vontade também, acho que a gente está num grupo pequeno e é bem possível da gente ir reagindo, abrindo o microfone e seguindo a fila. Boa, Elis. Eu acrescentaria assim, se vocês identificam algum desses princípios rolando, talvez de uma forma um pouco secundária, mas talvez alguma experiência interessante sobre isso, que aponte para essa ideia de impacto coletivo que vocês queiram compartilhar. Vou falar um pouquinho aqui. Eu acho que muito legal, primeiro, né, vocês puxarem essa discussão, putz, parabéns e muito bacana ouvir vocês. Eu acho que tem uma organização assim no raciocínio e uma facilidade, sabe, com a qual vocês trazem esse tema que eu acho muito massa. Assim. Admiro vocês dois. E é um tema que, assim, né, caminhando um pouquinho pela agenda da teoria de mudança, de planejamento, né, dentro desse campo todo do impacto, é muito bacana ver que está crescendo, sabe? Não necessariamente com toda essa profundidade que já existe de debate sobre o impacto coletivo, mas vem crescendo e principalmente, ao que eu vejo, assim, ancorada nessa ideia de coalizões, sabe? Eu vejo que esse nome, assim, né, coalizões, essa palavra, esse termo vem
surgindo cada vez mais, assim, nos debates. Putz, vamos montar uma coalizão, ou tem uma coalizão aqui, ou precisamos atuar em coalizão, e eu acho que falar de coalizão, pelo menos, né, até onde eu tenho ouvido, tem sido falar de impacto coletivo. E aí, né, primeiro ponto. E aí, outra coisa, só para destacar um desses pontos aí, é que recentemente, né, recentemente naquelas, né, tipo uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente começou a ter um trabalho bem profundo com a PPA, né, que é o Parceiros pela Amazônia, que eu acho que é um exemplo de uma coalizão muito massa, assim, que surgiu porque a galera sacou que existia uma agenda comum, que era manter a floresta amazônica em pé. E aí, assim, esse mote da floresta em pé, como agenda comum, foi o fator agregador, sabe, de diferentes organizações, né? A maioria brasileira, mas algumas internacionais, algumas intermediárias, investidores, e que gerou a PPA e que tem sido uma coalizão de muito, eu acho que assim, de muito impacto positivo, de bastante sucesso assim na sua proposta, né? Então, acho que, sei lá, para falar uma coisa que me ocorre agora, é isso. Diga. Oi, Max, tu quer dizer alguma coisa? Pode Não. complementar. Só ia agradecer ao Antônio e agradecer por ele ter chamado a atenção para iniciativas práticas que podem ter outras nomenclaturas, né? As coalizões, por exemplo, desde que elas entendam a complexidade da questão que elas estão atacando, né? E se mobilizem por meio, a coalizão ela vira uma estratégia de início, meio e fim, e não só uma, digamos, uma agenda que não muda a complexidade da visão de impacto. Eu acho que é um baita exemplo. A gente teria vários outros assim para ir trazendo aqui, né? Fique à vontade, Maria. Obrigado. Desculpa te interromper. Então, boa tarde, né, a todos e a todas. Que eu estou aqui também representando a Ampecom, né, a economia de comunhão aqui no Brasil. Esse é um tema que tem nos interessado bastante. E olhando esses princípios operacionais que vocês trouxeram, eu vi como a gente está, digamos assim, aprendendo a engatinhar nessa nova lógica, né? A partir primeiro de uma experiência que a gente vem construindo, o Antônio está aqui, conhece bem, porque há pouco tempo é que a gente estruturou um pouco melhor a nossa teoria de mudança, né? Então, a gente está numa dinâmica, num movimento novo junto com a MOVE. E aí, ao escutar vocês, eu começo a enxergar aqui nesses princípios alguns micropassos que a gente, enquanto organização, vem fazendo, e eu já vejo os efeitos positivos internamente e externamente, né? Como uma atuação numa comunidade ali da Bahia, do Beiru Tancredo Neves. Só para vocês entenderem, se hoje eu pudesse resumir num mote qual digamos, a missão, a visão da economia de comunhão aqui no Brasil, é exatamente que para erradicar a pobreza é preciso uma nova forma de pensar e de fazer negócios. Né? Esse, digamos assim, é o nosso coração, né? o mote. E aí não preciso nem falar que para erradicar a pobreza tem todas essas questões aí que vocês já bem colocaram, né? da complexidade. Então, essa compreensão de que a gente tinha que, de fato, ir junto com outras organizações, ela tem sido fundamental. E, além dessa experiência micro que a gente está ensaiando e fazendo ali nessa território da Bahia, a gente iniciou outro processo agora, junto com o Sistema B, com o Instituto Pórticos e com o Instituto Interreligioso IRI, que tem a ver com o norte, com a Amazônia. E aí, escutando aqui, eu digo, puxa vida, entre o dizer e o fazer tem o mar no meio, né? Porque tudo bem que a gente está estabelecendo essa agenda comum, mas não sei, e também essa atividade de reforço mútuo, de complementariedade,
de conhecimento, de complementariedade, de atuação, de reforço mútuo, mas ainda falta tanta coisa, né? Ainda falta essa... E claro que a gente está contribuindo entre as atividades, entre esses 4 atores, mas foi bem importante estar aqui para enxergar o que ainda falta conversar, o que ainda falta enxergar, para poder classificar como uma ação de impacto coletivo. Então, gratidão, né, pela utilidade dessa troca. Entendi que as pessoas não te chamam de Maria, é isso, né? Então, elas podem me chamar de Clésia, podem me chamar também de Dima, mas assim, Dima. sabe apelido de casa que vai para a rua, né? Então. Obrigada, Dima. Obrigada pela contribuição. Aliás, a Ampecom serviu como referência para a parte dessa apresentação, viu? Tá ali a referência no cantinho ali, que vocês têm puxado muito essa conversa. E do além, né? A economia da comunhão já é uma proposta, assim, estrutural, né? Para essa agenda de impacto concreta, né? Com muita admiração também aqui pelo trabalho da Ampecom. Que legal, Maria, que você está aqui representando. Eu gostaria de trazer uma contribuição, tirando o chapéu de MOVE. Tive o grande prazer de trabalhar por um ano com a coalizão É de Todos, que é uma coalizão que nasceu para apoiar nano e micro afroempreendedores das mais diversas regiões do Brasil, ancorado pela plataforma Preta Hub, né, conhecido mais como Feira Preta, Afrobusiness e Agência Solano Trindade, que são 3 organizações de São Paulo, a Favela de Belo Horizonte, Afro-Latinas de Brasília e Vale do Dendê da Bahia. E o comentário que eu quero fazer, o que me chamou a atenção no projeto e que eu fiquei bastante feliz com esse fato, é que dentro do orçamento que foi levantado para poder executar as ações direcionadas para esse público, e foram 550 afroempreendedores espalhados pelo Brasil, foi um apoio destinado a este público ao longo do ano passado, houve uma cobrança muito sadia dos 10 investidores nessa coalizão, grandes marcas, inclusive algumas clientes da MOVE, que essas marcas, de certa forma, pressionaram a coalizão a fazer a sua avaliação de impacto. Então, isso me chamou bastante atenção, foi bastante sadio, profissionalizou o trabalho e teve ali um rearranjo de orçamento no meio do caminho, mas foi um processo muito interessante, teve uma contratação de uma empresa para fazer esse trabalho, e com essa visão que você apresentou, Max, não uma avaliação de um impacto voltado à produção, a resultado, mas o impacto de verdade, o impacto que essa coalizão possa ter proporcionado para esses 550 afroempreendedores. Então, foi uma experiência muito rica, inclusive é uma das experiências que foi considerada pela Gabi no projeto que foi feito para o GIF, de um compilado, né? Houve ali uma sistematização de várias iniciativas voltadas a afroempreendedores ou dentro do universo de projetos voltados à raça, e esse foi um dos cases, né, que ela abordou no trabalho. Então, vale muito a pena conhecer, e fico bem feliz em ter acompanhado e ter o projeto já finalizou, mas finalizou com essa avaliação, assim, que foi muito bem recebida pelas pessoas que investiram no projeto e que acabou se tornando uma referência para outras coalizões. Incrível, Valéria. Obrigado por compartilhar. Adorei ouvir. Olá. E aí você coloca a avaliação aí, mais um ingrediente. Oi, Renata, fica bom? Tudo bem? Bom, venho aqui de outro mundo, outro planeta, basicamente, para conversar com vocês. Muito louco, né? Quando a gente se aproxima de uma teoria totalmente afastada do que a gente está vivendo, e elas são tão interessantes que elas, quando as sínteses são muito bem feitas, né? Elas se dialogam com outros setores.
Eu justamente estou trabalhando uma investigação, eu estou aqui na Argentina, para contextualizar, né? Estou aqui em Buenos Aires. Estou fazendo uma investigação sobre gestão municipal aqui, e vários desses pontos de síntese são interessantes para dialogar com outros estudos que eu vejo vendo de capacidades estatais, né? E poderia claramente ser visto como a capacidade de organizações e grupos de poder gerar impacto coletivo como uma capacidade, né? E vejo muito a questão do sistema de medição compartilhado, é uma discussão que estou estudando muito aqui também, mais um campo do Estado, mais que da sociedade civil, para unificar indicadores, né? Entre municípios, mas que tem muito a ver com a agenda comum, mas vejo vendo muito que são linguagens comuns, né? Como a gente pode pensar em medição e se a gente não está usando os mesmos tipos de critérios. Então, eu vejo que esse debate da questão de você pensar um sistema de medição compartilhado foi uma das coisas que mais chamaram a atenção, porque realmente eu vejo que tem transcendência em muitos outros setores, que o mundo privado tem um consenso, né, consegue, em alguns casos, ter as ISOs, alguns indicadores de uma maneira muito mais eficiente, e depois, às vezes, na gestão pública, no caso da Argentina, pelo menos, em alguns setores sociais, talvez a gente consiga com menos capacidade de fazer de uma forma mais coerente e mais dinâmica, por assim dizer. E depois os outros pontos realmente eles estão bastante relacionados com a própria dinâmica, né, de organizações e de busca de impacto da ação pública, privada ou social. É super, super interessante ter essas referências analíticas para poder pensar as práticas. Foi super útil. Até agora já foi útil. Que legal, Renata. Acho que essa conexão também que você traz com a gestão pública, a gente vai tentar estabelecer no final, quando a gente fala das inspirações, né? Inclusive, pensando aqui nessa provocação de parcerias, de impacto coletivo, a gente não pode pensar dentro do próprio campo apenas, né? Se a gente está olhando para um problema que é um problema de uma região, de um país de forma geral, outros atores de outros campos também devem ser envolvidos para que a gente possa dizer impacto coletivo. Então, muito legal que esses princípios também, você também os reconheceu dentro da sua experiência com gestão pública. Eu acho que acaba reafirmando eles, né? Legitimando que eles não casam apenas com o campo do terceiro setor ou das organizações da sociedade civil. Não sei se alguém quer trazer outra contribuição, ou eu tenderia a dar um passo, e daí a gente vai ter esse debate mais ao final também, mas fiquem à vontade, se alguém quiser, é só abrir o microfone. Quer reagir, Max, também? Algum comentário? Antes da gente seguir? Feliz, não, acho que a princípio, assim, essa conversa que a gente vai meio que automaticamente conectando com a avaliação, com o monitoramento, ela é muito interessante, né? Porque quando a gente é chamado para fazer avaliações de impacto, aí dentro de uma abordagem que ainda é dominante, né? Para determinar causalidade, a gente é sempre chamado a aplicar um modelo científico que isola variáveis, né? E quando a gente fala de impacto coletivo, a gente está justamente tentando ampliar as variáveis que vão colaborar para o impacto. Então, não é nem uma questão, digamos, metodológica, mas é de concepção, né? Na medida que você concebe que o impacto ele é complexo, ele é multideterminado, e por isso ele vai ter muitas variáveis, as avaliações vão ter que ser mais complexas, né? Então, você isolar variáveis para determinar se grupos que foram atingidos ou não pela intervenção mudaram aquela situação, aquela questão social, ela talvez exija mais do que algumas abordagens tradicionais de impacto têm colocado, né? E aí eu me recordo de um processo que a MOVE liderou recentemente, de uma organização muito importante que atua com incidência política, e que o desafio foi justamente esse: como é que a gente trabalha com uma lógica de contribuição, né? E não de atribuição causal. E quanto é que só isso já desafia muito, assim, quem está nesse campo, né?
tanto os investidores, quanto os gestores públicos, quanto as próprias gestoras de programas, que é isso, não, mas espera aí, eu preciso apresentar a causalidade que eu fiz, que eu isolado fiz. Então, de alguma forma, já desafia toda essa rede que está envolvida com o investimento social, seja no setor público, seja no setor privado, né? Já coloca ali uma regra do tipo, eu quero saber o impacto isolado, como é que medimos esse impacto? E a gente chega a falar, olha, mas não dá para medir esse impacto isolado. Então, nessa avaliação que eu estou me referindo, a gente tentou fazer e foi muito desafiador para nós, como equipe de avaliação, estabelecer uma abordagem metodológica que compreendesse que, olha, a organização contribui de várias formas, mas dizer que ela sozinha causa uma mudança, não causa. Só que essa é a questão, justamente. Ela tem um papel, né? Ela tem, sem ela, se ela não estiver energizando esse papel, esse impacto dificilmente acontece. Então, tem algo aí que nos desafia mesmo, né? E é por isso que eu acho que a questão do impacto coletivo tem que estar presente no debate de outros conceitos, não só da avaliação. Então, a gente não pode abandonar o planejamento, o diagnóstico, a construção das estratégias que vão ser feitas, né? Porque chegar com a ideia de impacto coletivo só ao final, nas avaliações ex post da vida, não adianta nada. A gente vai lá, avalia e fala, não tem impacto. Por quê? Porque o problema é complexo, e vocês não compreenderam isso no início. Está parecendo um pouco duro com as organizações que fazem tanto, né, e que fizeram tanto durante a pandemia, mas é mais um convite para qualificar e não desqualificar, digamos assim, a visão de impacto corrente. Mas essa ideia de impacto coletivo tem que aparecer antes, né? Tem que ser construída no teor de mudança, ela tem que ser buscada as parcerias estratégicas. Então, para tirar um pouco do peso da avaliação, né? Porque é o lugar que às vezes a gente está um pouco mais imerso também na MOVE. Então, gosto dessa conversa que a Renata trouxe, que a Maria também intencionou, que é isso, precisamos olhar para essa ideia de impacto antes, atrelada ao problema social, né? Não só como medir. Muito legal. Isso que a gente tinha tentado aqui combinar, de não entrar na avaliação tão de cara, mas é quase que inevitável. Para além da avaliação, acho que a gente fez um esforço também, eu e o Max, um exercício, na verdade, de olhar quais inspirações a gente poderia ter para tratar esse conceito de impacto coletivo. Então, a gente retomou, inclusive, algumas experiências que a MOVE teve nos últimos tempos e também abordagens que estão rolando, né, que estão acontecendo dentro do campo para trazer aqui como inspirações. Ou seja, quando a gente trata de impacto coletivo, que tipo de estratégia, que tipo de abordagem a gente pode lançar a mão para potencializar isso que a gente espera lá no final, que é transformar realidades, transformar pessoas, enfim, e realidades aí que a gente precisa olhar com mais atenção. Uma primeira, e aqui eu faço referência a um artigo que, na verdade, se transformou num material bastante completo, né, do GIF, produzido ali pela Érica, que é o próprio conceito de filantropia colaborativa. E aqui foi muito interessante, porque nesse documento a Érica faz uma análise de como essas coisas têm acontecido no Brasil, como as organizações têm atuado em colaboração em prol de algumas agendas. Então, fica também o convite para vocês conhecerem esse material. Quando ela traz uma definição de filantropia colaborativa, o conceito deixado ali é um grupo de arquiteturas específicas de colaboração que incluem modos colaborativos de mobilização, de coordenação, de gestão e distribuição de recursos. Então, quanto que algumas organizações que, por exemplo, atuem no campo da educação, podem olhar para essa agenda de forma comum, como a gente trouxe, enquanto um princípio do impacto coletivo, entender qual o papel de cada uma na colaboração, né, de forma coordenada para atuar frente a essa problemática, quanto que elas podem aportar de recursos para que isso seja realizado e fazer uma gestão de todo esse processo de forma colaborativa. Então, esse conceito, essa abordagem de filantropia colaborativa que tem se difundido, né? Eu acho que o caso das coalizões também expressam uma forma de implementação da filantropia colaborativa, é uma inspiração que a gente achou interessante trazer para a gente tentar concretizar um pouco, né, as formas
que esse impacto coletivo pode ter na prática para atuações de organizações sociais. Um outro, e aqui a gente tem a honra de, inclusive, ter o autor do artigo que a gente trouxe enquanto citação, que é uma provocação que o Antônio fez dentro de um material que foi publicado ali na ALPA Jornalismo, que é um pouco dessa transição do pensamento da teoria de mudança enquanto algo descritivo de uma iniciativa e o potencial que a teoria de mudança pode ter enquanto abordagem para olhar para uma lógica de uma agenda comum, né? Então, aqui dentro ali do material, foram feitos alguns convites que a gente tentou deixar aqui de forma mais sucinta, e a gente também deixa o convite para que todo mundo leia, se possível, esse material, que é olhar para as teorias de mudança numa forma mais integrada, e, de fato, tendo enquanto problema, né, comum, uma abordagem também comum e expressa a partir da teoria de mudança. Então, aqui algumas provocações que foram deixadas foram criar visões compartilhadas sobre um território, sobre uma problemática, eleger atividades de alta alavancagem, né? Então, aqui quando a gente fala das alavancas estratégicas, olhando para um problema, onde é que eu já consigo localizar dentro de um diagnóstico feito dessa problemática, que eu sei que ao intervir eu vou conseguir gerar, de fato, uma alavanca para uma transformação, né? E não, por vezes, resultados mais pontuais. Então, essas atividades de alta alavancagem também poderiam fazer parte de uma construção de uma teoria de mudança sistêmica, com diversos atores olhando para problemáticas comuns. O estímulo ao engajamento inclusivo. Vou trazer de forma mais breve, tá? Para a gente conseguir depois ter o papo ao final e olhar para as outras também que a gente trouxe para além da teoria de mudança. A facilitação de aprendizagens estratégicas e coletivas, o fortalecimento de núcleos de gestão colaborativos e suas capacidades, a conexão das teorias de mudança com a equidade social, e aqui a gente também ressalta, dentro dessa equidade social, no nosso contexto, a equidade racial e a regeneração ecológica, a conexão com diferentes dimensões organizacionais, ou seja, como as diversas pessoas que compõem organizações de fato conseguem contribuir para a estruturação de uma iniciativa a partir do seu lugar, né, e das contribuições que elas têm a partir desse lugar para uma boa e para uma eficiente iniciativa. O fato de honrar e conectar diferentes vozes e poderes na organização, em linha a esse último ponto que eu acabei de trazer, e o fortalecimento da confiança e a coragem individual. Todos esses pontos foram trazidos ali no texto como convites para que as organizações, iniciativas, consigam olhar de forma mais ampla, né, panorâmica, e também conectada com as demais para o enfrentamento a alguma problemática comum. E depois, inclusive, a gente pode abrir aqui, não foi combinado, mas se o Antônio quiser trazer um pouco mais sobre essa ideia. Uma próxima inspiração que a gente traz como uma possibilidade de impacto coletivo é também uma estrutura de modelo de regranting. Aqui também a gente teve experiências de avaliação nos últimos anos, de olhar para iniciativas de organizações internacionais que acabavam optando por trabalhar com fundos locais, para que esses fundos locais conseguissem, de fato, alcançar organizações de base brasileiras, entendendo que essa conexão, por vezes direta, não é possível, né? Muito das organizações que estão em territórios, que atuam diretamente com os públicos mais fragilizados, por vezes não tem uma estrutura que consiga alcançar recursos. Então, ter um modelo de regranting pode ser uma possibilidade de organizações trabalharem com problemáticas comuns e que consigam ter perfis diferenciados para conseguir enfrentar essa problemática a partir de um modelo. E é um modelo que trabalha com organizações que aqui podem ser chamadas de intermediárias, né? E no caso do Brasil, acho que eu destacaria o importante e relevante papel que os fundos locais
tem para que esse modelo se efetive. Alguns ganhos que a gente escutou a partir dessa experiência de avaliação com uma iniciativa que trabalhava com o modelo de regranting é o fortalecimento da atuação e de uma agenda. Então, é muito interessante a gente pensar numa perspectiva de diversas organizações atuarem dentro de uma única agenda, mesmo que em territórios diferentes. Os espaços de aprendizagem que geram, né, que são gerados a partir das trocas, a partir, enfim, da particularidade de cada território, de enfrentamento a uma problemática, uma percepção de que as organizações juntas gera proteção entre elas. Então, quando a gente, né, inclusive isso talvez não foi exposto ali no contexto da pandemia, mas tem relação com o nosso atual quadro político, quando organizações da sociedade civil estão sendo ameaçadas, elas juntas, dentro de uma perspectiva de financiamento comum, de regranting, se sentem mais fortalecidas e protegidas por estarem atuando dentro de uma pauta comum. Uma lógica também que a gente soma recursos e não compete por eles, né? Eu acho que essa questão dessas lógicas são muito importantes, que são premissas também que a gente pode lançar a mão para pensar impacto coletivo. Organizações que não competem entre si pelo impacto, mas que somam recursos para que esses recursos não gerem concorrência, mas sim a gente saia de uma lógica de escassez para uma lógica de abundância. Eu acho que a gente pode notar também, assumindo as responsabilidades que cada ator tem dentro da sociedade, que os recursos estavam aí, né? E que vieram à tona quando algumas organizações perceberam as necessidades que a pandemia foi causando na sociedade. Então, como que a gente sai dessa lógica em que organizações competem por um financiador ou outro, mas que sim olhem numa lógica de contribuição, de soma de recursos para um determinado fim comum. Então, acho que esse é um ponto também que foi destacado dentro desse processo. E essa questão de uma forma mais geral, né, que eu acabei de trazer, de soma de recursos, mas também de experiências, soma de conhecimento, soma de inteligências para atuar com algumas problemáticas. E, por último, que a gente achou interessante também destacar, que eu acho que está tudo muito imbricado, né? Essas coisas elas não são separadas como caminhos, enfim, que a gente pode optar por seguir, mas são caminhos aqui que se cruzam, que é a questão da articulação em parcerias. Então, eu fico também bastante feliz em escutar nessa primeira rodada que as coalizões, elas são formas que o grupo trouxe agora, que estão sendo reconhecidas como uma maneira de gerar impacto coletivo, né? Então, acho que isso está muito conectado também com essa questão da articulação em parcerias que a gente tentou trazer, que são esses arranjos de redes, esses arranjos de fundos com uma temática específica. A gente tem o Fundo Baobá no Brasil, que trata da equidade racial. A gente tem o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que olha para as questões dos direitos humanos, Fundo Elas, que olha para a questão de gênero. E tudo isso vai conectando e formando uma rede de organizações que é bastante potente quando a gente olha para esse fim, que é o impacto coletivo, né? Que é o que a gente está tratando. Do ponto de vista territorial, a gente também achou interessante destacar que essas conexões talvez não estejam tão em prol de uma agenda, mas sim de um território, né? E o quanto que pensar também impacto coletivo dentro de iniciativas territorializadas é olhar para a intersetorialidade daquele município, enfim, daquele bairro, quais são as organizações que estão atuando ali, quais parcerias eu posso fazer para que a minha iniciativa tenha um potencial de alavancagem ainda maior, e junto com isso, uma conexão intencional, e a gente fez questão aqui de destacar esse intencional com as políticas públicas, né? Eu acho que trazendo também, acho que é legal a Renata ter trazido essa contribuição, que pensar em impacto coletivo, de fato, não é pensar apenas dentro do seu próprio campo, mas como a gente se conecta com os demais campos que formam a sociedade que a gente vive
e em especial com as políticas públicas, né, ainda apostando que as políticas públicas são aquelas que vão perdurar. Acho que a gente tem que trazer, né, isso, apesar dos pesares desse contexto que a gente está vivendo, mas uma aposta enquanto que as políticas públicas, de fato, conseguem, de forma mais contínua e duradoura, permanecer num território e gerar transformação. Então, uma provocação também enquanto as iniciativas, pensando em sustentabilidade, mas não só, mas em impacto coletivo, estão se articulando com essas políticas públicas conectadas às suas próprias agendas. Acho que isso a gente também achou interessante trazer como inspiração. E um último ponto, que eu não vou entrar nele, tá? Acho que esses 4 foi o que a gente pensou mais para esse segundo bloco de debate, mas só dando um spoiler, a gente também trouxe uma conexão sobre todo esse debate do conceito de impacto coletivo com a questão da avaliação, né? Que eu acho que já surgiu o tema. Acho que a gente pode deixar essa tela exposta, Max, e ir trazendo aos poucos, né? Mas toda ela, esse quadro, ele faz parte também de um documento que é bastante interessante, que a gente deixa como indicação. Depois a gente pode reunir esses links todos para dividir com todo mundo, mas que diz sobre avaliação de sistemas complexos. Então, acho que traz de uma forma mais estruturada todas essas premissas, essas características das problemáticas que a gente está trazendo, do contexto que a gente está atualmente, mas também, né, por conta da pandemia, mas esteve por muito tempo, está há muito tempo no Brasil, que as partes em separado não vão dar conta desse todo. Então, tem uma caracterização do que configura um sistema complexo e algumas proposições para a gente trabalhar com avaliações tendo isso em mente. Então, eu deixo aqui, eu não entraria ponto a ponto em cada uma dessas características e proposições, mas acho que se conecta bastante à questão da avaliação, que é um serviço que a gente atua aí há tanto tempo na MOVE e que com certeza também transpassa as iniciativas das pessoas que estão aqui nesse grupo. E, Max, se quiser me complementar algum ponto, fica à vontade. Não, Elisa, é excelente te ouvir. Eu acho que o microfone é aberto, assim, gente. Eu acho que vamos ficar muito à vontade aqui na nossa conversa. Eu fico pensando, depois de te ouvir, Elisa, depois de ouvir também os colegas que falaram, o quanto que, assim, discutir a ideia de impacto coletivo não deixa de ser, gente, uma certa discussão quase que epistemológica, né, de como se dá os problemas sociais e como é que se resolve eles, né? Porque o próprio campo da filantropia, por muito tempo no Brasil, ele teve ali uma influência de um olhar do cristianismo, né, da caridade, e isso traz consigo uma ideia atomizada de indivíduo, né? Então, os problemas estão nos indivíduos, o que impede o desenvolvimento social ou você acabar com a desigualdade é a iniciativa de indivíduos que não estão, enfim, estão com as suas almas corrompidas ou precisam de uma... Então, esse olhar, ele, por muito tempo, ele imperou nas estratégias sociais brasileiras, né? E o grande movimento ali que reverteu esse pensamento dessa filantropia mais caridosa para uma ideia de direito foi movimentos políticos maciços que a gente teve a partir dos anos 80, não só, mas alguns marcos institucionais, né? Então, é por isso que a gente puxa a política pública como uma forma de catalisar essa compreensão de que os problemas sociais não se limitam a sujeitos disformes, mas a questões sociais mais amplas, estruturais, econômicas, né? Então, acho que essa é uma tecla importante para alimentar esse debate de impacto coletivo, porque o impacto ele é coletivo porque o problema social é sistêmico, é complexo, né? E no Brasil, a política pública trouxe esse olhar sistêmico, né? Então, se a gente for citar, por exemplo, as grandes mudanças sociais nos últimos 20, 25 anos no Brasil, eu poderia dar 2 exemplos de políticas públicas sistêmicas, o SUS e o SUAS, por exemplo, né? O SUS ele foi uma política capilarizada que compreendeu o problema da saúde no Brasil a partir da sua complexidade de determinações sociais, não só biológicas, não só individuais, e lançou mão de um sistema, exatamente, um sistema que é conectado, que conecta vários níveis de complexidade, que oferece vários tipos de organizações
e que os entes federativos estão todos atuando. Eu estou falando aqui do modelo ideal do SUS e construído, não estou nem me revendo os problemas dele. Mas é um exemplo de uma intervenção sistêmica, né? Da mesma forma o SUAS, já no anos 2000, que é o Sistema de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência, que da mesma forma tentou unificar dentro de uma intervenção complexa as várias camadas, as várias questões que envolvem a questão da desigualdade social no Brasil. Então, assim, a gente traz de novo essa lógica da política pública para que o campo do investimento social privado não reproduz uma certa referência, uma certa racionalidade que está amarrada lá com uma certa visão. Max, você está travando, não sei se você tirando a câmera talvez volte a estar conosco. Ou caiu, né? Talvez o Max tenha caído, gente. Acho que ele estava ali no meio de uma reflexão. Esperar ele ver se volta, né? Então, acho que enquanto ele está retornando, eu posso falar aqui um pouquinho. Primeiro, assim, eu sempre estou aí no rastro da MOVE, né, em função das grandes colaborações para uma reflexão acerca de questões que eu julgo super fundamentais para o processo de mudança, né? Quer dizer, eu trabalho com avaliação e a cada dia eu vejo assim, o quanto é necessário essas reflexões, porque elas possibilitam pensar em estratégias de aproximação a essas pessoas, às pessoas, né? E quando eu falo às pessoas, é de um modo muito geral, porque não estou falando de nível de conhecimento cultural, mas acerca da temática que é o meu objeto de estudo, que é a avaliação. Então, eu vejo, né, essas reflexões todas, né, hoje em relação ao impacto coletivo, eu vou fazendo algumas conexões de estudos que eu tenho feito, de como você, primeiro, você tem alguns trâmites, né, você tem que quebrar alguns paradigmas em relação à avaliação. Eu sou da academia, né? Eu estou dentro de uma universidade e que a gente precisa estabelecer contato. Você não pode simplesmente acreditar que você conhece, pegar a sua mochila e ir caminhando. Não tem como. Você tem que parar, você tem que pensar muito nessas estratégias. Né? Assim, e esses momentos são poucos, por mais que a gente tenha espaço, são poucos os espaços que a gente discute para pensar nessas questões que estão muito... Eu vejo assim, que o que hoje vocês estão trazendo, a questão do impacto coletivo, para mim faz muito sentido com essas discussões que eu tenho tido nesses outros espaços, que é o da participação, que é o da justiça social, que é o que você fala e o que você faz, para você realmente pensar em mudanças, porque o que a gente tem até então, a gente tem um cumprimento, muitas vezes, de um checklist, né? Foi proposto, realizou, chegou, obteve um resultado, eu considero esse resultado como um impacto, então, ok, transcendeu ao que estava previsto. Só que não é bem assim, né? Assim, a reflexão que eu percebi, né? Os pontos que vocês trouxeram, que tem um algo mais, né? E que a gente tem que pensar nessa questão conceitual, que essa não é criar uma nova definição, mas é saber de que impacto você fala, até mesmo para você poder estabelecer uma relação. Senão a gente vai sempre estar, não vai ajustar,
né? Não vai ter esse grande ajuste, esse alinhamento, né? Não seria nem um ajuste, um alinhamento, né? Vamos primeiro falar do que nós estamos falando aqui, né? E, a partir daí, podemos começar a discutir e refletir o que a gente pretende. E o impacto está muito ligado a uma questão da finalidade, nesse impacto coletivo, né, com a finalidade. Ontem, rapidamente, eu fiz assim vai ter uma conversa sobre... Eu faço parte da comissão permanente de avaliação da universidade e vai ter uma entrevista para falar sobre a lei de cotas, né, a lei, né, da étnico-racial. E rapidamente, vai ser em cima dos relatórios que foram produzidos até então na universidade. Então, rapidamente, eu fiz uma busca ativa pelo termo. Ações afirmativas, étnico-raciais e cotas, rapidamente. E eu fiz isso assim, de 2012 até 2021. Aí você percebe essa progressão. Mas, em muitos momentos, assim, é uma questão, assim, está lá. Então, você pode quantificar quantas vezes apareceram as palavras. Se eu partir do princípio que isso está garantido como uma discussão que está tendo na universidade por meio dessa avaliação, dessa autoavaliação institucional, ok. Então, não é só isso, né? Não é só identificar, é saber o que está acontecendo e o que isso está provocando em mudanças. Não é só garantir o espaço, né? Então, assim, essa questão que vocês trouxeram, né, desse impacto, desse diálogo, do impacto social, faz muito sentido, né, nessa questão desse ir além, né? Não é garantir esse espaço, não é só isso, né? Mas o que isso corresponde ao seu objetivo lá inicial, né? Por que está ali? Né? Talvez assim, por que isso aparece ali nesse relatório? Por isso que eu penso que isso que o Max trouxe, né? Desse comprometimento que tem que ter, não ao final, mas que isso tem que ser lá no início da intervenção. Porque como é que ele vai aparecer? Né? Por que ele vai aparecer? Por que ele tem que aparecer? Porque talvez com o resultado não precisava aparecer. Porque não está se fazendo nada com a informação. Não está se fazendo nada, eu apenas menciono. Né? Então, achei bastante... acho sempre muito... Contribuem muito essas discussões, por isso que eu estou sempre participando, estou sempre aí buscando, porque é um espaço uma discussão que muito alinha os meus princípios aí, que eu na área. Né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Aí, Maxi, quando você estava falando, Elis, da questão internacional, que a gente não ia mencionar, mas é difícil não mencionar, né, no continente latino-americano que a gente está, e a influência que tem o que está acontecendo no Chile, por exemplo, que, enfim, a gente pensar em coisas sistêmicas, não pensar em termos continentes e mundial é difícil, né? Porque a gente está de diferentes micro e macro instâncias. Assim. Tem um processo macro que está acontecendo, uma onda que está vindo, que fortalece sistemas liberais neoliberais que exatamente vêm fragmentar ideias coletivas, integradoras, né? Também pensar na estratégia não só indivíduo, coletivo, organização, coletivo de organizações, políticas públicas. A gente tem que fazer uma leitura também macropolítica, econômica do que está acontecendo e que a gente, enfim, é uma partezinha do conjunto muito maior. E pensando no SUAS e no SUS, são coisas que eu morro de saudade do Brasil pelos SUAS do SUS, assim, que saudade, né, minha filha, do SUAS. Pensando aqui numa política social tão fragmentada, que eu sofro aqui vendo tudo, enfim, mas do Brasil também, né, mas enfim, mas pelo menos a estrutura, e o SUAS foi um grande exemplo de institucionalização de políticas, né, porque foi uma luta de muito tempo, de pós-89, pós-Constituição, a gente poder criar, né, cada dia antes da saída dela, da caída dela,
o SUAS e como ele é importante para estruturar questões básicas, inclusive com esse desgoverno, né? Pode manter alguma linha coerente de ação. E conectando isso com a informação, a gente só pode manter a integração de sistemas, e mesmo pensando no Bolsa Família, no Banco Único de Registros do Governo Federal, só pode vir com a integração da informação, com integração de base de dados, com integração de sistemas. Se a gente não pensar desde a planificação, como a gente estava falando com o Antônio, né, desses cursos que a gente fazia de décadas, assim, se no planejamento a gente não pensa como a gente vai medir nosso impacto, que conceitos a gente usa, que categorias de trabalho a gente usa, como a gente registra, pensando na gestão pública, como a gente vai conseguir produzir sistemas e produzir informação para poder dialogar depois entre organizações e pensar em avaliação, a integração não se dá. São processos que estão alinhados, né? Então, o que vocês falaram de informação compartilhada, de sistema de medida compartilhado, tem a ver com... É uma condição sine qua non para poder ter integração e pensar numa integração de política pública e tudo mais. Muito legal. Marcos, você está nos escutando agora, você caiu no meio do raciocínio, a gente seguiu, não sei se você quer complementar o que estava trazendo. Eu não sei onde eu parei, onde caiu, onde travou a minha fala, mas, na verdade, eu sinto mais por ter perdido o início da fala da Márcia e queria muito ter ouvido. Mas o que eu disse, eu acho que eu não sei onde caiu, mas a ideia basicamente era essa, fazer uma recuperação dessa noção, né, de compreensão sistêmica, que as políticas públicas no Brasil, por mais percalços que tiveram, trouxeram um pouco esse legado, né? E o investimento social, a histórico aí da filantropia brasileira e o seu processo de conversão de uma perspectiva mais filantrópica, tradicional, para a noção de direitos, de cidadania, ela foi sendo, né, irrigado também por essas lutas aí que o próprio Estado brasileiro foi se reformando. Mas, enfim, acho que era isso, mas eu queria muito ter ouvido a fala de Márcia no início, depois eu vejo na gravação. E é incrível também a Renata trazendo. Saudades, né, Renata? Eu acho que eu queria só reagir ali também um pouco da fala da Márcia, né, que me chama a atenção a gente pensar que esses espaços, eles existem, que a gente discute os conceitos, a gente está em todos os processos trazendo essa problematização, mas a gente, se for parar para pensar, não está trazendo nada muito novo. Porque quando a gente foi montar aquele slide ali dos conceitos, do impacto, a gente bebeu de OCDE, né? A gente bebeu de conceitos que assim, já estão no campo há muito tempo. Eu acho que, na minha leitura, assim, né, o que a gente vai percebendo também cai nesse debate da utilização do termo, mas não do conceito. Porque se as iniciativas, as organizações, estivessem tratando o impacto como de fato ele está descrito, né, por uma OCDE, por exemplo, a gente não cairia nessas questões de chamar de impacto coisas que são, né, que são produtos ou que são resultados, e de fato conseguiria ter uma visão mais ampla e condizente mesmo ao que o conceito está trazendo. Então eu vejo que, eu sei que isso está um pouco clichê, né, na nossa atualidade, falar de narrativa, mas eu percebo que é sim uma questão de narrativa nesse caso, da gente exaltar um termo de impacto e esse termo ter sido capturado por um frenesi, né? Eu quero saber qual que é o meu impacto. Eu tenho uma intervenção dentro de uma escola, qual que é o meu impacto? E daí você fala, calma, se a gente retoma, inclusive o contexto que já existe, a gente já tem um respaldo para desconstruir e olhar, não, vamos olhar para o que você produziu em termos de resultados, acho que está mais dentro da sua governança, enquanto uma iniciativa, né? Então, acho que, assim, a gente, óbvio que está olhando criticamente para esse conceito e acha que ele deve estar em constante debate, mas se a gente já adotar aquilo que está construído, já nos respalda
a tratar o impacto de uma forma mais coletiva, de uma forma mais ampla, mais colaborativa, de longo prazo, né? Como a gente foi defendendo aí nas nossas falas. Elis, o que você traz é uma discussão que eu trago muito para a educação, porque nós temos aí teorias, né, quando a gente fala do Piaget, do Freinet, do Vygotsky, está falando de teorias de mais de 100 anos. E, na verdade, elas são ressignificadas atualmente, né, porque a gente precisa falar, porque porque me parece que é novo, né? Tanto é assim, eu sou da área do campo da educação e que muitas vezes me desanimou, eu me distanciei, hoje eu me aproximo novamente, mas assim, porque é um discurso, né? Que a gente percebe muitas vezes que é um discurso, que até tem um autor que fala o discurso gasoso, né? O Novo fala assim, discurso gasoso, que é um invólucro, né? Que fica ali e a coisa não vai para uma prática, da forma tal e qual a gente está reverberando, né, nas teorias. E isso cria mesmo esse distanciamento, né? Esse distanciamento, essa falta de articulação, porque ainda existe a falta desse alinhamento do pensar e do falar e do agir. Né? E isso vai criando um desgaste. E aí sempre tem que ficar pedindo desculpas, né? Agora, quando você fala, não, talvez narrativas seja um clichê. Mas atualmente é o que tem que ser feito, ter essas narrativas, ouvir essas narrativas, porque é por elas que a gente vai começar a se aproximar do que realmente as coisas estão acontecendo. Né? Então, assim, são muitas questões que a gente está voltando, né? Eu percebo que a gente está voltando tendo que dar passos atrás para poder avançar. E isso está hoje está fazendo muito sentido, né? Dar passos atrás para avançar. Em muitas discussões eu trago textos assim, aí o pessoal quem eu trago textos quando se discutia, tem um livro A Criança e o Número, foi da década de 80, que falava sobre discussão de autonomia moral e intelectual, sobre processo de heteronomia, que é um livro super antigo, né? Mas ele é extremamente atual e necessário hoje. A sociedade necessita dessas reflexões. Precisamos, porque que houve acho, muito de um distanciamento, né? Como se estava assim, lidando como um checklist, né? Feito. De que forma isso foi feito? Né? De que forma isso aconteceu? Então, eu penso que assim, essas desculpas que a gente tem pedido, não, parece clichê, que é um pouco para a gente poder realmente se aproximar. Né? Então, qualquer dessas questões que a gente traz hoje para uma discussão complexa, né? Até o termo complexo, esse dia eu estava estudando o que é a teoria do complexo, né? Por exemplo, porque o que é complexo? Né? O termo a gente utiliza muito no nosso cotidiano, mas o que isso representa, né? Essa complexidade? Você tem que abrir mão dessa transdisciplinaridade, da visão interdisciplinar, né? Do conhecimento em rede, questões que estão lá que a gente estudou em algum tempo, descolar de uma forma fragmentada, que era a questão do conhecimento arbóreo e do conhecimento rizomático, né? Conhecer por um rizoma e não por... Então, são questões que eu fico assim, em vários espaços que eu falo, gente, eu já vi isso de alguma forma, né? Do sentido, significado e aplicabilidade, sabe esses termos que a gente utilizou em algum momento, que a gente vivenciou, e que a gente está precisando ressignificar nesses espaços, para dar esse sentido. E o sentido, eu vejo que é muito por meio das narrativas, né? Que as narrativas nada mais são do que você trabalhar com uma escuta, de ter alguém falando
e alguém ouvindo essa fala e fazendo, vamos fazer o que a gente dialogando com isso. Que é o dar importância, né? Valorizar essa fala, essa escuta, esse diálogo. E são falas, né, que muitas vezes a gente não passa, né? E que hoje é necessário. É necessário. E parece que é tudo novo, né? Parece que são conceitos novos. Quando hoje se fala das metodologias ativas, né? Metodologias ativas está indo lá com John Dewey, né? Então, na escola nova. Então, tem uma série de questões realmente que a gente está tendo que voltar para poder ressignificar nesses espaços, né? Enfim, vamos aí, né? Posso aproveitar aqui 5 minutinhos? Eu sei que a gente está com o tempo só para te ouvindo, Márcia, sobre essa coisa do que é novo e o que não é, e como o novo às vezes, né, contempla, né, e traz o velho, digamos assim, né? Vou jogar algumas coisas que me ocorrem assim. Eu lembro de ter lido uma discussão, um texto de um pessoal metendo pau nesse termo impacto coletivo, falando que era um termo, até tinha uma expressão que era, era assim, tipo, pegar um termo novo para uma coisa que é super antiga e que isso não tinha muito sentido e tal. E, na verdade, eu acho que não, assim, eu acho que, às vezes, a gente trazer um termo novo, mesmo que não seja tão novo, né? A gente está falando de um termo que já tem aí 10 anos ou um pouco mais, por aí, ajuda a gente a pensar, né? Em como atuar, como fazer aquilo, né? De que maneira a gente pode operar esse termo, né? E eu acho que o impacto coletivo vem ganhando, assim, construção ao longo do tempo. E aí tem um texto legal que é Impacto Coletivo 3.0, que a galera faz uma adaptação assim de alguns dos princípios, que é basicamente tentando fazer uma atualização, enfatizando essa importância assim de incluir as comunidades. E aí, indo para o segundo ponto aqui, trazendo muito a conversa e a delicadeza, o desafio que é construir essa amarração entre quem vai liderar, saca, o impacto coletivo, a coalizão e tudo mais. Porque isso eu acho que, putz, é um dos principais desafios que a gente precisa ajudar as organizações a superarem, gente, sabe? Como consultores, consultoras, quem trabalha no campo de impacto de maneira geral, assim. Uma dificuldade muito grande que rola, assim, que eu, né, pelo menos que eu tenho percebido, é esse apego às agendas individuais, sabe? E às temáticas individuais, assim. Já vi muitas ideias de coalizões interessantíssimas e super relevantes não irem para frente porque, putz, uma organização ali não quer arredar o pé de um aspecto de interesse e fica defendendo demais as suas metas organizacionais, sabe? Os seus KPIs, os seus qualquer coisa ali que, claro, às vezes vão gerar bonificação, às vezes vão gerar pontuação para acionista, qualquer coisa do tipo, e isso dificulta demais, né? Pensar que, sim, para rolar bem o impacto coletivo é preciso ter um grupo alimentando, né, e animando assim essa coalizão, né, gerindo. Inclusive tem muita gente falando que é importante prever recurso mesmo, né, muitas vezes para ter horas dedicadas assim de alguém cuidando disso, né. Na PPA, que é esse caso que eu reitero aqui, que eu trago de novo aqui, o IDESAN ficou como gestor, como organização gestora, e foi muito legal. Assim, né? Foi muito mais do que legal, assim, importante, sabe? Ter horas de alguém lá dedicada a pensar as esferas da coalizão, né? Mas eu acho que é um desafio, né? Para o impacto coletivo, essa questão das agendas e dos interesses individuais. Eu acho que a gente tem que, assim, né? Não sei, eu me vejo ainda com muito caminho para estudar e experiência para, assim, juntar para ser mais capaz de ajudar as organizações a, sabe, putz, saírem desse aspecto e desse apego, né, ao que é delas, porque isso está dificultando a galera a trabalhar junto, né, enfim.
Acho que era isso. Ah, outra coisa. O que eu acho muito massa no impacto coletivo também é que ele é mais uma amostra de que a gente está aos poucos saindo desse pensamento, sabe, eurocêntrico, assim, colonialista da monocultura, né, meu? A gente tem, acho que se desprendido aos poucos e com muita luta das monoculturas do pensamento, assim, e tem uma monocultura da atuação, de que individualmente a gente vai fazer as coisas e de que a organização individualmente precisa fazer e se mostrar como super potente, né? Mesmo que seja, né, enfim, só para mostrar, né, um greenwashing ou qualquer coisa assim. E, meu, é isso. Não existe, né, espaço para monocultura do impacto no impacto coletivo. Isso eu acho muito massa. Valeu, Antônio. Muito bom. Márcia, brilhante. Adorei te ouvir também. Microfone aberto, gente. Estamos aqui já nas trocas francas aqui de ideias. Se alguém mais quiser aí pontuar alguma coisa nesse debate. Eu fiquei provocada pela fala da Renata, né, da gente olhar para esse contexto macroeconômico neoliberal, que eu acho que reforça uma perspectiva que é contrária ao coletivo, né? Então a gente vai entrando numa lógica cada vez mais individualizante, de monocultura, sim, e que contrasta com uma lógica que aqui a gente trouxe a partir do impacto coletivo, mas eu acho que é de uma lógica democrática, né? Eu acho que é uma lógica até seriam conceitos maiores, assim, se a gente fosse trazer outros para o debate. E acho que não é à toa, assim, quando a gente também vê, né, reagindo um pouco à questão das narrativas que a Márcia trouxe, dentro dessas narrativas e da importância da gente escutá-las, é também muito relevante que a gente perceba quais predominam, né? E a gente sabe que existem algumas narrativas dentro da avaliação de impacto, por exemplo, que predominam. Eu acho que tem um olhar mais amplo, né, de tentar encontrar pelo menos algumas conexões de sentido, né, dentro desse contexto macro neoliberal, individualizante que a gente tem. Não me parece à toa que né, a gente ter uma narrativa predominante de avaliação de impacto, que quer olhar de forma isolada, né, que quer olhar o impacto de uma organização, de uma iniciativa. Então, enfim, acho que as falas aqui finais também me geraram essa reflexão, sabe? Esse fio, narrativas que predominam dentro desse contexto macroeconômico, não formam um cenário à toa, né? Há uma conexão, assim, quando a gente tenta ligar os pontos. E aí, Elise, eu acho que um problema delicado que a gente tem quando a gente trabalha com a iniciativa privada, que vem com essa lógica, né? Fazer uma provocação para a gente trabalhar com investimento social privado, né? Faz tempo que eu já não trabalho, mas na época que sim, né? Como você vê uma lógica do acionista, uma lógica privada para o setor social. Né? Então, a gente tem que se provocar e saber com quem a gente está lidando, por mais que estejam repensando e pensando lógicas, a gente está no sistema capitalista, né? Assim, a gente não são eles que estão pensando contra o sistema, mas dentro desse sistema com as suas lógicas e com quem a gente está lidando. A gente tem financiadores privados que tem uma lógica deles, bem, não somente a gente está questionando essa lógica, mas é só uma coisa que, enfim, está sempre presente para vocês, claramente, com os processos com a iniciativa privada. Eu quero fazer um comentário, assim, bem... Não sei nem como classificá-lo. Bem simples, mas ele me veio exatamente inspirado da fala do Antônio, quando ele disse assim, que talvez uma dificuldade concreta está exatamente ali no apego às agendas e aos interesses individuais, né? Pensando nas organizações. Eu fiquei pensando,
tá aí um jeito simples da gente elencar quais são as dificuldades das organizações, olhando para as nossas dificuldades pessoais, no sentido para eu poder ampliar a minha humanidade, né? Que a gente não quer mais a realidade ampliada, a gente quer a humanidade ampliada. Para ampliar a minha humanidade, aonde é que eu encontro dificuldade? E quando eu consigo definir e identificar essa minha dificuldade, é fácil transpor também para a organização, né? Porque aí me ocorreu agora, talvez se eu fizesse uma análise bem assim honesta e bem transparente, onde é que eu engato, onde é que eu estou bloqueada quando eu sou convidada a uma construção coletiva, eu como pessoa. Certamente, se a gente transpõe isso, a gente também vai poder elencar quais são as dificuldades das organizações quando são convidadas a construir impacto coletivo. É só isso que me ocorreu. Muito bom, Maria. Muito obrigado. Gente, eu estou muito instigado com essa conversa, assim, de altíssimo nível intelectual, conceitual, político, né? Eu acho que a gente não esperava, né, Elisa? Eu acho que fosse render assim com essa qualidade. Eu estou assim muito feliz que a gente tenha chegado nesse ponto. E eu acho que assim, claro, está aberto ainda, mas eu só assim, talvez no esforço de encaminhar, respeitando o horário, né, que a gente combinou, eu assim, eu acho que a gente está muito. Eu queria convidar todo mundo para a gente continuar essa prosa, sabe? Assim, o ano que vem, para a gente voltar a discutir impacto na sua complexidade, né? Não na sua limitação aí, que, enfim, o campo muitas vezes acaba restringindo, né? Devido a várias influências e fatores que a gente sabe que é muita coisa. Mas eu convidaria muito o grupo, assim, para a gente continuar essa conversa, agradecer muito quem está aqui com a gente, né? O Antônio ficou até o final, o Arthur Silvia, Márcia com uma participação brilhante, como sempre, a Maria também, que, assim, representando até o AMPECOM, que é uma organização que a gente gosta muito, que a gente tem muita interlocução, a Renata, que foi, assim, também brilhante as colocações dela, essa articulação com a política pública, esse olhar de quem está fora do Brasil, como isso é importante, né? Estar fora do Brasil é importante, não foi isso que eu quis dizer, se alguém entendeu isso, né, Antônio? Mas esse olhar de fora eu acho que é essencial, né? O Rodrigo também ficou até o final, obrigado, Rodrigo. A Valéria pela interlocução, enfim, organização desse evento, e a Laís também, que está aqui com a gente. Eu, enfim, passo aí para a Elis, a companheira aqui que recepcionou essa tarde aqui. Infelizmente, a gente não está ainda na condição de trazer um cafezinho, um pão de queijo, né, Elis, para quem chega. Ano que vem, quem sabe, a gente faz isso num espaço gostoso, em São Paulo, a gente se encontra. Mas eu queria agradecer muito, assim, muita gratidão, antes de passar para a Elisa e depois para a Valéria. Obrigado. E, enfim, a gente está com as portas abertas, tá, gente? Em vários espaços que a gente está se encontrando, os e-mails, então, qualquer coisa, mande aí mensagem para a gente, vamos manter a prosa ativa. Muito obrigado, de verdade. Bom, eu gostaria de agradecer, não vou ser assim igual o Max, que passou 1 a 1, mas agradecer a todas e todos que ficaram aí até o final, quem entrou, né? Teve bastante gente que precisou sair também. O debate foi muito rico, né? A gente começou a pensar, exercitar o que a gente ia trazer para esse encontro, e é muito bacana ver que a gente sempre supera pensando com mais cabeças juntas. Então, acho que eu saio com essa sensação também de a gente seguir conversando. Muito assim, a gente sente falta do café e do pão de queijo, mas também ter essa possibilidade virtual, né, faz com que a gente esteja com pessoas, por exemplo, a Renata que trouxe, que não está no Brasil, então valorizando também essa forma, né, que a gente encontrou de debater, e sigo disponível também para a gente continuar trocando. Obrigada. Valéria, você está aí com a batuta para encaminhar nosso encontro. Como anfitriã. Eu estava lendo o comentário da Renata aqui.
pedir o registro dos autores que surgiram no debate. Se alguém ainda se recordar e quiser já complementar aqui no chat, já respondemos instantaneamente. Do contrário, teremos que rever o vídeo, porque eu já não lembro de todos. Mas complementar os agradecimentos, a participação e contribuições, convidá-las e convidá-los a ler o último artigo publicado pela MOVE, assinado pelo Max, publicado no portal Alpa Jornalismo, que tem o nome Investimento Social e os Desdobramentos da Covid-19 no Brasil. É um ensaio realmente muito interessante. Quem não tiver nenhuma boa leitura para o final de semana, hashtag fica a dica. E, de alguma forma, movimenta ainda o que foi colocado aqui, né, pela Elis, pelo Max e algumas outras pessoas também. Muito em breve a gente encaminha para o e-mail de todas as pessoas que se inscreveram um comunicado sobre a gravação, quando ela ficar disponível. E a gente espera nos reencontrarmos em 2022 na nova série de webinários que a gente pretende organizar para o ano que vem. Então, só tenho a agradecer e até a próxima, até o próximo encontro. Obrigado, gente. Boa tarde para vocês, para todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa Tchau, tarde. gente. Valeu. Boa tarde. Meu. Obrigado. Valeu, Rô. Antônio. Obrigada.